Pessoal, sem a menor sombra de dúvida, agora, neste exato momento, acaba de explodir em Brasília o maior escândalo, gente, tá? De corrupção dentro do governo Lula. Acabou de explodir no colo do Lula, agora, neste exato momento, o maior escândalo de corrupção da história da vida política de Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês estão achando que a roubalheira dos velhinhos do INSS, 6,3 bilhões, é um valor exorbitante? Não é nada, gente. Não é nada perto dessa bomba gigante, desse escândalo de corrupção gigante que acabou de ser revelado, divulgado por jornalista da Rede Globo. Jornalista da Globo, preste atenção na gravidade da situação. A própria Globo, jornalista da Globo, acaba de revelar o maior escândalo de corrupção dentro do governo Lula. E o valor, gente, é muito, mas muito maior do que os 6,5 bilhões que foram divulgados aqui há alguns dias. Sem a menor sombra de dúvida, gente, tá? É o maior escândalo, tá? Do histórico, da história política de Luiz Inácio Lula da Silva. E assim, gente, o desespero é geral dentro do Palácio do Planalto. Tá todo mundo abalado com essa bomba que acabou de explodir no colo do Lula agora, neste exato momento, gente, tá? E a coisa é tão grave que eu já sinto um cheirinho de impeachment no ar, gente. Vocês vão entender que eu vou trazer essa informação em todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou as estruturas da política brasileira nesse dia de hoje. Lembrando mais uma vez, própria jornalista da Globo que revelou esse escândalo que eu vou colocar aqui na tela para todos vocês. Outra notícia urgentíssima, tá? O governo dos Estados Unidos acaba de fazer um pronunciamento oficial da visita do Gumbel, né? O delegado das sanções aqui no Brasil. Afinal de contas, o que é que o Gumbel, o homem das sanções, vai vir fazer aqui no Brasil? Tá? Então acaba de ser divulgado um pronunciamento do governo dos Estados Unidos explicando tudo o que vai acontecer a partir de hoje, gente, tá? Outra informação urgentíssima, gente, tá? Uma grande autoridade não aguentou a pressão e acabou de renunciar o cargo, gente, tá fora do cargo. Grande autoridade, né, não aguentou a pressão e acabou de renunciar o cargo agora, neste exato momento. E é outra notícia urgentíssima e gravíssima que eu vou trazer em todos os detalhes e destaques nesse vídeo. Rapidamente, tá? Só quero convidar você que tá do outro lado assistindo a se inscrever aqui no nosso canal. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral. A gente precisa se fortalecer. Esse aqui, né, é um dos maiores canais de direita que existe no Brasil. Então, não perde tempo, já confere aqui embaixo se você tá inscrito. Se não tiver inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Compartilhe o vídeo, explode o vídeo o máximo possível que vocês puderem, porque é muita coisa grave acontecendo ao mesmo tempo e eu separei as mais impactantes para atualizar você a partir de agora nesse vídeo. Gente, e a treta, tá? Entre o jornalista do UOL, Jamil Chad, e o Eduardo Bolsonaro, tá aqui. O Eduardo Bolsonaro mandou um recado reto e direto para o Jamil Chad. Jamil Chad que fez uma publicação no portal de notícias UOL dizendo que o Eduardo Bolsonaro estava mentindo, né, sobre a visita do delegado das sanções do governo do Donald Trump aqui no Brasil para tratar de sanções contra o Alexandre de Moraes. Então tá aqui o Eduardo Bolsonaro mandando um recado reto e direto para o jornalista esquerdista Jamil Chad. Vejam só. Então eu fui desmentido pelo jornalista Jamil Chad. Eu lembro quando acabou o governo Bolsonaro, ainda na transição, ele comemorando, fazendo artigos falando da maravilhosa empenho do Deep State, da chancelaria da MRL Itamaraty para derrubar o governo Bolsonaro. Aí esse cara acha de credibilidade para botar uma chamada que governo Trump desautoria, desmente Eduardo Bolsonaro.
Primeiro que não foi o governo Trump, né? Foi a assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos. A embaixada, que vai lembrar, está sem embaixador, porque o Trump ainda não indicou o seu embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Ou seja, é o mesmo pessoal que estava ali durante a administração Biden. Não adianta ficar tentando manipular as pessoas, porque existe uma coisinha chamada rede social, tá bom? E aí, a gente vai ver se o Trump enviou o cara das sanções, o coordenador de sanções do State Department, para tratar somente de crime organizado. De fato, é uma pauta importante para os americanos e que está sendo ventilada também. A decretação de PCC e Comando Vermelho e outras facções criminosas como grupos terroristas. Mas não que isso vai ter colaboração do Lula. Afinal, o capital político dele todo está nas cadeias, inclusive votou no Lula e celebrou muito quando ele ganhou. Eles têm certeza que você é bobo. Ai, gente do céu. Eduardo Bolsonaro destruiu o jornalista militante de esquerda da UOL, Jamil Chad. Gente, meu Deus do céu. Eu, do meu ponto de vista, eu acho que o Jamil Chad deve ter se arrependido até o pescoço de ter publicado aquela matéria vergonhosa, vexatória que ele publicou no dia de ontem, gente, tá? Oh, que credibilidade que tem alguns jornalistas militantes de esquerda, gente, tá? Vamos ver. Vou repetir até o que o Eduardo Bolsonaro. Vamos ver se o homem das sanções do governo Donald Trump vai vir aqui no Brasil só para ter reuniõezinhas com a equipe do governo Lula. Vamos ver, né, gente, tá? Próxima informação na tela. Gente, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção, porque essa aqui é uma notícia bombástica e, por incrível que pareça, tá? Foi publicada aqui também na Globo, gente, tá? No Globo. Daniela Lima revela esquema de corrupção de 90 bilhões no governo Lula por meio de empréstimos consignados no Brasil. Eu disse para você, gente, tá? Que aqueles 6,3 bilhões da roubalheira dos velhinhos do INSS, aquilo ali era só a ponta do iceberg. Muita podridão, gente, tá? Ia sair de dentro desse desgoverno Lula e tá só começando. Eu acho que muita coisa vai explodir nos próximos dias. Isso aqui é só o começo. Gente, isso aqui, gente, tá divulgado pela Daniela Lima, inclusive tem uma outra matéria também tratando desse assunto que eu vou explicar logo em seguida. Está sendo considerado, tá, gente, o maior escândalo dentro dos governos Lula, gente, tá? Tem potencial para ser muito, mas muito maior do que o escândalo de corrupção da Lava Jato, da Petrobras, do Mensalão. Aquilo ali, gente, tudo vai ficar no chinelo perante a gigante corrupção que acaba de ser revelada a partir de hoje. E tá aqui, gente, jornalista militante de esquerda que teve acesso aqui a algumas informações e simplesmente jogou a lama no ventilador, gente, tá? Eu acho que depois dessa notícia divulgada amplamente nesse dia de hoje, que na verdade, gente, o escândalo de corrupção da roubalheira dos velhinhos é quase nada perante a roubalheira dos empréstimos consignados, gente, tá? Se alguém aí tinha alguma dúvida de que o Lula entrou na presidência da República para destruir e arruinar, aniquilar, para ferrar o Brasil, a partir de hoje não vai ter a menor dúvida, gente, tá? E, tá, é só uma opinião minha, eu acho muito, muito difícil o Lula se sustentar neste governo depois desse escândalo que explodiu agora, neste exato momento. Prestem atenção, gente, tá? Eu disse para vocês que a gravidade era muito maior do que a gente imaginava. Vejam só. O que acontece, gente? Deixa eu colocar essa outra aqui, que a matéria tá mais completa. Tá aqui, ó. Daniela Lima revela esquema de corrupção de 90 bilhões do governo Lula por meio de empréstimos consignados no INSS. Segundo ela, tá, abre aspas, 35 mil reclamações em 2023. O valor das movimentações com empréstimos consignados no INSS foi de 90 bilhões de reais. Aí eu vou colocar esse outro vídeo aqui que ele tá mais completinho aqui na tela para vocês. Vejam só. Agora as investigações avançam para um outro tronco que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados.
Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. E aí eu vou colocar tudo isso no blog, é por isso que o Valdo estava falando, eu estava ali escrevendo, ouvindo o Valdo, escrevendo e ouvindo o Valdo. Por quê? Porque não só o INSS tem participação nisso. Tem um órgão que é responsável, eu vou pegar exatamente a atribuição técnica, que está inclusive na auditoria, tá? Eu estou falando da Dataprev. E aí você fala, Daniela, o que é a Dataprev? A Dataprev é a responsável pela guarda e pela gestão da base de dados da Previdência Social e dos benefícios de prestação continuada. Então, a folha de pagamento do INSS, quem roda é a Dataprev. Ela é que tem os dados biométricos e etc. de todos os aposentados e pensionistas. Na auditoria do Tribunal de Contas da União, o INSS fala, olha, não se preocupa mais com empréstimos consignados. Por quê? Porque agora eles só são liberados mediante biometria. E aí o Tribunal de Contas da União falou, bom, é insuficiente, mas eu estou mais preocupado com os benefícios descontados indevidamente porque está sem controle nenhum, que é essa primeira perna da fraude que você está vendo agora. O que os investigadores descobriram é que a biometria não freou as fraudes, ao contrário. Eu vou trazer para vocês, aqui estão os dados, atenção então, isso vai longe, muito longe. Tem gente de dentro do INSS, servidor de carreira, que foi migrando, inclusive para órgãos como a Dataprev, e que hoje estão ali sob escrutínio, porque houve vazamento mesmo deliberado de dados. E quando a gente está falando de empréstimo consignado, a gente está falando também de instituição bancária. O buraco vai ficar muito mais embaixo. O buraco vai ficar muito mais embaixo, gente, tá? Eu vou ser muito sincera e honesta aqui com vocês, gente, tá? Pela primeira vez, a Daniela Lima fez um trabalho que preste, gente, tá? Dessa vez, ela jogou a podridão do governo Lula no ventilador. E como ela mesma disse, gente, isso aqui é só o começo. O volume desse tipo de empréstimo foi de 90 bilhões de reais, gente. 90 bilhões de reais só no ano de 2023, tá aqui, ó, naquele ano. Agora, gente, eu fico imaginando, gente, tá? O que pode acontecer com o Lula a partir de agora, porque o povo tava completamente eufórico, os jornalistas, os principais juristas, né, os principais jornais de todo o Brasil estavam completamente alvoroçados com o escândalo do INSS da roubalheira dos velhinhos, que era 6,3 bilhões. Imaginem só essa bomba divulgada aqui agora, nesse dia de hoje, de que o valor, gente, tá? No caso dos empréstimos consignados, movimentou cerca de 99 bilhões de reais. Isso só em 2023 é o que diz aqui a Daniela Lima, gente, tá? Existe, gente, eu vou fazer uma pergunta para você que está do outro lado mexendo. Tem alguma possibilidade do Lula continuar na presidência da República? Eu só tô me lembrando da fala do Rogério Marinho ontem, tá? O Brasil parece um avião à deriva, sem piloto, sem copiloto, parece que tá jogado às traças e a gente não sabe quem é que tá governando esse país, porque Lula não é. Lula tá preocupado com viagens. Tá preocupado com torrar o dinheiro do povo brasileiro, Lula e Janja. Então quem é que tá governando esse país? Porque, gente, o Brasil tá sendo destruído, tá? Os velhinhos, os aposentados, agora o pessoal aí de empréstimo consignado, gente, tá? São classes pobres do país, essas pessoas que fazem esse tipo de empréstimo. Gente, meu Deus do céu, gente, eu tô chocada. Eu tô simplesmente
chocada, devastada com a rapidez com que o Lula conseguiu destruir e continua destruindo o Brasil, gente, tá? Eu quero só ver, gente, tá? O que o Tribunal de Contas da União vai fazer, o que os parlamentares vão fazer. Cadê os ministros do STF pedindo aí, dando 48 horas pro Lula dar explicação? Porque a inércia do governo Lula explodiu, né, gente, tá? Meu Deus, eu tô impressionada, gente. Tá aqui, ó, inclusive a matéria também da revista Oeste. Essa é a bomba que explodiu nesse dia de hoje, né? Fraude do INSS pode somar quase 90 bilhões em empréstimos consignados. Gente, o Lula simplesmente conseguiu o que ele queria: destruir o Brasil. As investigações sobre as fraudes no Instituto de Seguro Social do INSS avançou para uma nova fase e mira irregularidades em empréstimos consignados que podem chegar a quase 90 bilhões. A Polícia Federal apura a liberação indevida de crédito a aposentados e pensionistas com possível participação de outros órgãos, como a Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência Social. Gente, sabe o que é que está acontecendo aqui dentro do governo Lula? Estão saqueando o Brasil. Eles estão saqueando o Brasil. Eles estão saqueando os aposentados e pensionistas. E a única pergunta que eu me faço é: será que o Lula, depois dessa bomba que acabou de explodir, vai conseguir permanecer na presidência da República? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Mais informações. Agora a nossa queridíssima Ana Paula Henkel desceu a lenha no Hugo Mota sem dó e nem piedade, gente. Ela detonou o Hugo Mota. A mulher tava virada no giraia hoje, vejam só. Agora eu uso o termo que o Alexandre Garcia trouxe pra gente, é Hugo Marmota, porque olha, eu escrevi inclusive na Revista Oeste, escrevi na edição dessa semana sobre o Hugo Mota, e para mim eu coloquei o Hugo Mota como um cavalo de Troia, né, daquele aí, coloquei algumas traições históricas ali que ele ficará marcado também nessa listinha de traidores, porque ele foi eleito prometendo pautar a anistia, ele foi eleito dizendo que era importante virar a página do 8 de janeiro, que era importante pacificar o Brasil, que ele protegeria a Constituição, discurso muito bonito ali, né, quando ele venceu a eleição para presidente da Câmara. E depois daquele jantar na casa do Alexandre de Moraes, depois da viagem ao Japão com o Lula, tudo mudou. Tudo mudou. Então é importante fazer a pressão, sim. Ele que é um deputado novo, né, e agora ele está, de uma certa forma, caminhando pelos caminhos da velha política. Um político novo usando da velha política, e mostrou uma falta de hombridade, uma covardia muito grande. E isso que você disse é importante, Lacombe. Eu até quero trazer aqui uma mensagem do chat da Louranice Rodrigues. Ela diz o seguinte: depois de todos esses anos de regime de exceção, nunca mais voltaremos a ser como antes. Todos os que acompanham política estão traumatizados com o desmando visto nos três poderes, sem exceção. Eu acho o seguinte, Lacombe, todos nós, realmente, nós estamos traumatizados. Claro que todos nós estamos sofrendo, Louranice, estamos traumatizados, mas não há outra opção. Não há outra opção a não ser lutar pelo Brasil. Seria muito mais fácil para todos nós, seria muito mais fácil para o deputado Eduardo voltar para o Brasil, seguir a sua vida ali em Brasília, com seu salário de deputado, fazendo o que tem que fazer, quem sabe pavimentar o caminho para uma possível candidatura à presidência ou ao Senado. O Lacombe é a mesma coisa. Eu poderia não voltar ao Brasil, não, vou ficar nos Estados Unidos, inclusive muita gente falando: meu Deus, você é louca de vir ao Brasil. Eles vão ter que mexer com uma cidadã americana. Eu estou com o meu passaporte americano, com a embaixada, o número da embaixada americana no meu telefone. É isso, não dá, nós não temos a opção de sentar no sofá e dizer: vou apenas rezar para ver o que acontece. A nossa geração, ela foi escolhida para segurar esse bastão de homens e mulheres que lutaram contra regimes bárbaros na humanidade. Nós temos que seguir. Se é no domingo, na Paulista, na quarta-feira,
em Brasília, nas redes sociais, o deputado Eduardo licenciando do cargo, abrindo mão, ficando nos Estados Unidos, ele foi para lá com a família, com a mala de uma semana e agora ficou, o Lacombe, enfim. Nós temos que fazer o que nós podemos fazer. Eu fiquei muito impactada, eu peço perdão até por me alongar um pouco, eu fiquei muito impactada com o encontro dessa jovem moça, uma jovem advogada, inclusive o irmão dela falando do pai de 76 anos. Uma barbárie. E aí ela ali com lágrimas nos olhos, chorando, eu também me emocionei muito, ficamos bastante tempo, quase uma hora conversando, e aí eu volto para casa e vou sentar no sofá e não vou fazer nada. Não dá. Gente, Ana Paula Henke, ela falou, ela acabou tocando aqui numa questão extremamente importante. Desistir não é uma opção, gente, tá? Eu, por exemplo, tá? Eu estou traumatizada com a roubalheira, com a corrupção que vem acontecendo à torta e à direita dentro desse desgoverno Lula. Ah, Fabiana, você foi pega de surpresa? Claro que não, gente. Mas não nessa magnitude, gente, tá? Que tá acontecendo. Né? Acabou de explodir aqui mais um escândalo, além da roubalheira dos velhinhos. Agora, a roubalheira dos empréstimos consignados, que está no patamar de quase 100 bilhões de reais. Então, assim, como que a gente não fica traumatizada com tudo isso que está acontecendo? Mais uma vez, gente, tá? Aconteceu na época do Mensalão, aconteceu na época da Lava Jato, aconteceu na época lá da Petrobras, aquela roubalheira toda, praticamente não tem ninguém na cadeia. Então, assim, o crime compensa no Brasil. Aí esse pessoal sabe que o Lula não vai se reeleger à presidência da República novamente, e na cabeça deles pensa assim, é agora ou nunca. Se a gente for roubar, vai ter que roubar agora. Porque a partir de janeiro de 2027, é a direita que vai tomar conta do Brasil. E se Deus quiser, isso vai acontecer. Então, eles estão saqueando o Brasil, né, nos últimos meses que resta aí para esse desgoverno Lula. Se Deus quiser, nós vamos conseguir tirar esse partido das trevas que está destruindo o Brasil. E eu tô traumatizada, gente, tá? Com a roubalheira. Não pelo mas já roubou antes, tá roubando agora, é normal. É normal, gente, mas na casa dos 100 bilhões do que foi divulgado agora pela jornalista Globo, como que a gente não fica traumatizada? E eu concordo com a Ana Paula Henke em gênero, número e grau. Desistir não é opção, gente. A gente não pode desistir do nosso Brasil, porque isso aqui é o país onde vai viver os nossos filhos, está vivendo os nossos filhos, vai viver os nossos netos, os nossos bisnetos. Então desistir não é opção, a gente precisa continuar lutando. E é cada vez mais importante que a gente lute, cresça para tentar tirar esse partido das trevas, esse Lula e o PT do Brasil. Por isso que é importante vocês se inscreverem no canal para a gente crescer muito e muito mais. Gente, desculpa eu ter me alongado, mas assim, esse escândalo de corrupção na casa dos 99 bilhões, gente, quase 100 bilhões. Meu Deus, gente, eu tô traumatizada com isso aqui. Próxima informação na tela. Agora vamos falar daquela questão, né, gente, que tomou conta, né? Tomou conta do Brasil desde sábado, né, que começou a ser divulgada pelo Eduardo Bolsonaro. Tá todo mundo fazendo a mesma pergunta. E afinal de contas, né, o Gambo, representante do Donald Trump, governo americano, vai vir ao Brasil, né? Está vindo para o Brasil. E aí, vai tratar das sanções contra o Alexandre de Moraes ou só vai ter reunião com o governo Lula? Então tá aqui, Paulo Capelli, tá, do portal de notícias Metrópolis, trouxe informação, a posição oficial do governo Trump sobre sanções a Moraes. Tá aqui a informação. Isso aqui é a posição oficial, gente, tá? A matéria diz o seguinte: embora integrantes da Casa Branca, como Elon Musk, discutam abertamente sanções ao ministro Alexandre de Moraes do STF, inclusive pesquisando bens do magistrado em solo norte-americano, a posição oficial do governo Trump sobre o assunto é mais discreta. Questionada pela coluna Paulo Capelli sobre o assunto, né, se vai ter sanção ou não contra o Alexandre de Moraes ou autoridades aqui no Brasil, a Embaixada dos Estados Unidos manteve o sigilo. Abre aspas, por questão de política interna, não comentamos sobre casos hipotéticos de sanções. Ou seja, né, isso aqui abre precedentes para interpretações. Ou seja, pode ser que aconteça sim sanções contra autoridades no Brasil. Chefe do setor de sanções do Departamento dos Estados Unidos, David Gamble, desembarca nesta segunda-feira em Brasília,
além de discutir questões relacionadas à segurança pública com o governo federal, como antecipou a coluna, o norte-americano deverá se reunir com o ex-presidente Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. Gente, quem está dizendo isso aqui é o próprio colunista Paulo Capelli, do portal de notícias Metrópolis, que teve informação de que o Gamba, representante do governo dos Estados Unidos, o homem das sanções, tá, também terá reuniões com Flávio Bolsonaro e com Bolsonaro. Por determinar bloqueio de perfis em redes sociais e na plataforma X, o magistrado brasileiro se tornou alvo de críticas públicas de Elon Musk e de ação judicial movida na Flórida pela Trump Media, empresa, né, de quem o nome sugere. Em março, a Embaixada dos Estados Unidos emitiu uma nota falando da existência de censura no Brasil. Ou seja, gente, tá? O quebra-cabeça tá sendo montado, tá? Só não vê quem não quer. E aí, vocês vão acreditar na matéria do Jamil Chad de que o Eduardo Bolsonaro mentiu sobre a vinda do delegado das sanções do governo dos Estados Unidos, governo Trump, para tratar de sanções contra autoridades no Brasil? Vamos lá, gente. A chapa tá esquentando, tá? Então tá aqui a posição oficial do governo Donald Trump. Agora, gente, a autoridade internacional acaba de renunciar o cargo, gente, tá? Notícia, vamos falar sobre geopolítica, política internacional. Premier da Romênia renuncia o cargo após candidato da colisão ficar fora do segundo turno. Esse que está aparecendo aqui na sua tela, gente, tá? Renunciou o cargo, ó. O primeiro-ministro da Romênia, Marcel Ciolacu, tá? Não sei se é assim que pronuncia, né, gente? Anunciou sua renúncia do cargo como chefe de governo nesta segunda-feira, até um dia após o direitista Jorge Simeon ter vencido o primeiro turno da eleição presidencial com 40% dos votos, eliminando o candidato governista da disputa. Ou seja, a direita, né, tá ali na frente, o cara acabou desistindo, acabou renunciando o cargo, tá? Esta colisão não é mais legítima, então apresento minha renúncia, disse Ciolacu a repórteres após participar de uma reunião do seu partido, o Social Democrata, PSD, que governa em colisão com o Partido Nacional Liberal de centro-direita, tá? E a União Democrática dos Húngaros da Romênia. O Ciolacu lembrou que a atual colisão governista foi formada após as eleições parlamentares de dezembro e depois que a Suprema Corte Romena anulou o primeiro turno das eleições presidenciais realizadas no final de novembro de 2024, devido a uma alegação de interferência russa, ordenando a repetição do pleito, cujo primeiro turno ocorreu neste domingo, né? E como a derrota está acontecendo para a esquerda, ele já está se antecipando, né? Não aguentou a pressão e acabou renunciando aqui o cargo, gente, tá? E é isso. Estas foram as informações desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro.